Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 3, que diz assim, vamos ler? Perdão, Jeremias 17, 5, que diz assim, vamos ler? Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmão, certo que na nossa vida nós temos muitas tribulações, muitas dificuldades. Certo que em nossa vida nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos das pessoas, e o período da pandemia foi um momento que Deus nos ensinou isso, que as pessoas precisam uma das outras, que as pessoas dependem uma das outras para viver em comunhão, para viver o dia a dia aqui. Mas ao mostrar que nós precisamos umas das outras, que nós dependemos das outras, Deus quis mostrar a unidade que precisamos ter com os nossos familiares, com os nossos queridos, com as pessoas que Deus coloca diante de nós. Mas essa dependência das pessoas, quando eu disse que nós dependemos umas das outras, é relativa. Porque a nossa dependência realmente tem que estar firmada no Senhor. Nós temos que depender totalmente do Senhor, do único Deus, o Deus vivo e ressurreto, trino poderoso, fiel, justo e misericordioso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Daniel, o nosso Deus, o Deus de Davi, o nosso Deus, o único Deus, o eu sou contra o qual não há poder, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus três em um, Deus trino todo-poderoso. Nós temos que depender totalmente do nosso Deus. E o único em quem podemos confiar totalmente, cegamente, é o nosso Deus. A ponto do Senhor dizer aqui, Deus falando com Jeremias, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala para buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia fala que nós só podemos ter um único Deus, porque só existe um único Deus. Desculpa. O eu sou o Todo-Poderoso. Então a nossa confiança tem que estar totalmente em Deus. A nossa dependência tem que ser totalmente de Deus. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas são muito ingratas. Muito ingratas. Em primeiro lugar para com Deus, depois uma para com as outras. As pessoas são muito egoístas. Infelizmente. Não foi para isso e assim que Deus nos criou. Mas o pecado veio, o pecado aconteceu e o homem se desviou daquilo para o qual Deus o criou. Infelizmente. Então o ser humano é muito egoísta. O ser humano, nós machucamos muitos uns aos outros. E a Bíblia nos exorta, Deus fala, maldito o homem que confia no outro e faz dele o seu braço forte, se afastando de Deus. Irmãos, nós podemos fazer ídolos na nossa vida, sabe? E às vezes a gente fala de ídolos, a gente acha que é só imagem de escultura, só pseudo-santos. Não. Nós podemos fazer ídolos em relação a pessoas que conhecemos, pessoas que amamos, pessoas que queremos ter ao nosso lado. E muitas vezes nós corremos o risco de idolatrar tanto essa pessoa e confiarmos tanto nela, achando que nós estamos seguros nas mãos dela. Nós nos entregamos nas mãos de pessoas, algumas vezes, e achamos que estamos seguros nas mãos dela. Passamos a fazer dessa pessoa o nosso braço forte. A nossa confiança é totalmente depositada nela, a ponto de nós esquecermos que temos um Deus vivo,
de quem nós devemos realmente depender, a quem nós realmente devemos procurar e confiar totalmente e cegamente. Então, de repente, aquela pessoa fala algo e nós sabemos que não está na vontade de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, mas porque nós a idolatramos, porque nós confiamos totalmente nessa pessoa, nós vamos e fazemos o que ela quer, mesmo sabendo que está fora da vontade de Deus. O que nós estamos fazendo? Confiando nessa pessoa, fazendo dela o nosso braço forte e nos afastando de Deus, nos afastando da pessoa de Deus, nos afastando da vontade de Deus. E muitas vezes caímos nisso, nesse engano, nesse engodo. E vamos. Mas chega um dia, entre aspas, que a casa cai. Porque nada fica em oculto. E o ser humano se revela como egoísta, alguns narcisistas, alguns violentos, alguns ingratos, alguns cruéis. E de repente nós nos vemos sem chão. Eu confiei tanto, eu me entreguei tanto, e agora? E essa mesma pessoa que nós confiamos tanto, que nós nos entregamos tanto, é a mesma que vai fechar os olhos para nós quando nós precisarmos, é a mesma que, se puder, pisará em nós, é a mesma que nos ignorará, é a mesma que não terá a mínima compaixão para conosco, que nos cativou, entre aspas, nos aprisionou, mas para conseguir o seu objetivo. E depois descarta, abandona. Porque essa pessoa pensou só nela. E nós corremos esse risco, irmão. Não sou eu, não é você, nós, o ser humano. Quantas pessoas confiam ao tal ponto, principalmente através da internet, a ponto de vender bens e mandar dinheiro? Uma situação. Outras confiam a tal ponto, ou no namorado, por exemplo, a ponto de brigar com o pai e a mãe, abandonar pai e mãe e ir para viver com o namorado e depois se arrependem. Irmãos, o ser humano é muito cruel. E eu faço parte disso, eu sou ser humano. Mas infelizmente, o ser humano se desvirtuou daquilo para o qual foi criado, da forma que foi criado. Depois do pecado de Adão e Eva, que nos atingiu, o ser humano se desvirtuou da palavra de Deus, destoou da vontade de Deus, da forma como Deus o criou e para a finalidade para a qual Deus o criou. Infelizmente. Mas Jesus veio, ressuscitou, Sônia. Jesus nos lavou com o seu sangue, nos comprou com o seu sangue, o Espírito Santo habita em nós. Então nós voltamos ao propósito de Deus. Sim, alguns, mas não deixamos de ser humanos. O pecado não deixou de acontecer em nossas vidas. Nós não deixamos de praticar o pecado, embora ele não possa ter domínio em nossas vidas se nós servimos a Jesus de todo o coração. Mas ele continua ali. O velho homem teria que ter morrido, mas nós deixamos sempre um pedacinho, a cabecinha do velho homem para fora da terra, para nos incomodar. O ser humano é tão ruim, irmãos, tão ruim. E eu falo isso com propriedade, porque estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, em que eu estou vendo tanto a ingratidão do ser humano. Como o ser humano é ruim. Já falei, se não falei, já falei, se não falei, falo agora, se falei, falo de novo. Uma vez fui orar para uma irmã na igreja, dei a mão para ela, falou: eu não quero sua oração. Eu oro para você, mas você não ora para mim. Como se eu fosse indigna de orar para ela. Ela não aceitou minha oração. Hoje eu não oro mais para ela. Ela não quer, não posso forçar. O ser humano é tão ruim, irmãos. Eu vou falar do que eu vivo, não posso falar do que você vive. Então eu estou contando minhas experiências, que talvez possa ser sua também. Que tem uma pessoa que mora perto da minha casa, que realmente diz que serve a Jesus, porque só quem sabe se nós servimos a Jesus de todo o coração não somos nós. Ela sabe, eu sei se eu sirvo ou não. Que chega ao ponto de dizer que eu não sirvo a Jesus de todo o coração. Mas quem sabe se eu sirvo? É Jesus. Chega ao ponto de dizer que eu não sirvo a Jesus de todo o coração.
mas é ela quem fala palavrão, quem me xinga, ela quem quer meu mal, ela que vive arrumando confusão, e quem não serve a Jesus sou eu. Acontece isso com você? Você já teve pessoas próximas de você que agem assim? E te julgam e diz, você não serve a Jesus. E jogam, se você servisse a Jesus, você não ia fazer isso e aquilo. Acusador é o demônio. Mas nós temos que ter sabedoria. Nós temos que viver a palavra de Deus. E Jesus diz, não, maldito homem que confia no próprio homem. Então nós não podemos colocar nossa confiança no homem, assim como não podemos aceitar tudo que o homem fala para nós. Não. Irmãos, nós temos que ter discernimento. Quem nos criou? Quem conhece a nossa essência a não ser Deus? Quem sabe se nós o servimos de todo o coração ou não? Quem sabe se nós somos bons ou maus? Quem? Quem vai nos socorrer realmente quando nós precisarmos? Quem vai nos ouvir quando nós clamarmos? Quem vai nos ajudar quando nós precisarmos? Quem vai nos socorrer? Quem vai dizer a nós, estou aqui? Quem vai dizer a nós, eu te perdoo? Quem vai nos dizer, levanta e anda? Não é um ser humano, irmãos. Não é uma pessoa que nós idolatramos, que nós colocamos toda a nossa confiança. Muito pelo contrário. É capaz dessa pessoa dizer, falar assim, você está perdida, agora não tem mais jeito. Se afasta, não quero nem saber. Se afasta, não quero saber. Porque nós deixamos de atender à vontade dele ou dela. Deixamos de ser úteis para ela ou para ele. E aí nós ficamos sem chão. Mas se nós realmente nos firmarmos em Deus, fizermos de Deus o nosso braço forte, não nos afastarmos de Deus e não colocarmos nossa confiança em homens, irmãos, aí nós poderemos dizer como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser humilhado. Nós podemos ser humilhados. Nós podemos passar por provocações. Nós podemos passar por diante de perigos, por problemas. Nós podemos passar por doenças. Nós podemos ter ao nosso lado pessoas cruéis, maléficas, maldosas, mal intencionadas, enganadoras, mentirosas. Pessoas que olham na nossa cara e falam as coisas, depois perante outros dizem, eu não falei isso. Porque não tem coragem de assumir os seus próprios atos. Pessoas que nos dão a palavra e depois não cumprem e voltam atrás como se não tivesse dado a palavra sem nenhuma responsabilidade. Irmãos, nós podemos dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas essas situações, porque minha confiança não está em homens. Minha confiança não está no ser humano. Eu amo o ser humano. Pessoas que Deus colocou ao meu redor, a minha família, alguns entes queridos, eu amo a humanidade porque Jesus ama a humanidade. Eu oro por todos que pedem oração, eu oro com todo o meu coração, com todo o meu ser, pedindo para que Deus cure realmente e sare, porque não tenho prazer no sofrimento de ninguém como Deus não tem. Mas nunca, jamais podemos confiar nessas pessoas, fazer dela o nosso braço forte, entregar nossa vida na mão de pessoas, irmãos. Não podemos entregar nossa vida na mão de pessoas, porque as pessoas são inconstantes, as pessoas muitas vezes são irresponsáveis, as pessoas muitas vezes não têm um caráter real, um caráter digno. As pessoas muitas vezes não temem ao Senhor para fazer a vontade do Senhor, para nos ver como o Senhor quer que sejamos vistos, para nos amar como o Senhor diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque elas amam tanto a si mesmo que esquecem do próximo. A nossa confiança tem que estar em Deus, o Deus vivo e ressurreto. É Ele o nosso braço forte. É a Ele que nós temos que ir. É a Ele que nós temos que clamar. É a Ele que nós temos que pedir. É diante dEle que temos que nos prostrar. É a Ele que temos que louvar e glorificar. O Deus vivo e ressurreto. A nossa confiança tem que estar nele, o nosso socorro vem do Senhor. Até para que kirate me parte malassuriose me porte você de surribriche de candalasuriose me porte você de surriche suia salami parte malassuriche suia santuri canda de grande de graça. E Deus me ramreche de oseria malache dorishanai. Até para que pessoas venham nos ajudar. Nós dependemos de Deus. Nós temos que olhar na nossa casa e dizer, Senhor, se essa pessoa vem de ti, que ela entre. Se não vem,
não consiga entrar. Eu tenho pedido isso. Senhor Deus, se alguém vier na minha casa, tem que vir trazido pelo Senhor, senão não venha. Senhor, eu preciso de um profissional, então que seja trazido pelo Senhor, senão não venha. Porque eu decamaraste tu esse me porque você lhe surrisha da la candala surgismai. Porque dimaraste tu esse Deus seria rabliche de Deus me parrademaraste de Urixanai. Porque eu decidi depender de Deus, totalmente do meu Senhor, confiar totalmente no Senhor. Então as pessoas podem chegar para mim e falar: você é má, você não presta, você não serve a Jesus, você é indigna. Como já falaram muitas vezes, eu direi: eu sei o Deus que eu tenho crido, e o meu Deus conhece a minha essência, o meu Deus sabe quem eu sou. E quando eu digo eu, é nós, irmãos, é assim que você tem que se portar. Porque se você for dar ouvido para os acusadores, você estará dando ouvido a Satanás e seus demônios, que são os acusadores. Você estará dando ouvido para aquele que veio para te destruir. Mas em quem você tem colocado a sua confiança? De repente você confia tanto numa pessoa, o idolatra tanto ou a idolatra tanto, que uma palavra que ela fala para você define toda a tua vida. Se essa pessoa para a qual você não tem mais utilidade vem e diz para você: você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Você não serve para isso, você não serve para aquilo, não serve para nada. Você não é digna de dialogar comigo. Você não é digna ou digno de estar ao meu lado. De repente alguma pessoa fala isso para nós e aí o que a gente fala? Não sou digna. Não posso fazer isso. Não vai ser, eu não faço bem para ninguém. Não. E aí o que a gente vai acontecer conosco? Nós vamos cair num caminho de depressão. E o diabo vai tripudiar em cima de nós. Porque ele vai conseguir apagar nas nossas mentes, no nosso coração, toda a essência que Deus colocou em nós. Ele vai nos fazer cegos para enxergarmos como Deus nos enxerga. E ele vai fazer com que nós venhamos nos afastar do Senhor. Nós vamos esquecer de Deus, porque a nossa confiança foi colocada em pessoas. Nós idolatramos pessoas, esquecemos do amor a Deus, da confiança em Deus. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem. Maldito, por que é maldito? Porque ele vai cair na miséria, ele vai cair na derrota, ele vai cair na depressão, na doença. Porque aquele homem que ele confiou, o homem é homem ou mulher, o ser humano, que ele confiou, é o mesmo que vai dar uma facada pelas costas. É o mesmo que vai abandoná-lo na hora que ele precisar. É o mesmo que vai tripudiar em cima dele. É o mesmo que vai humilhá-lo. É o mesmo que vai abandoná-lo quando ele não satisfizer mais as suas vontades, as suas necessidades. Deus é sábio. Deus é onipotente e onipresente. Deus está nos exortando. Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade imortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então eu vou viver. Eu vou fazer isso porque ele ou ela está lá. Eu vou fazer isso ou aquilo porque ele ou ela espera que eu faça isso. Mas e o que Deus espera de mim? Para que Deus me criou? Qual a vontade de Deus? Em quem eu estou confiando? Quem é o meu braço forte? Quem é o meu porto seguro? É o homem? Ou é o Senhor? Irmãos, nós podemos confiar totalmente no Senhor, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre. Deus nunca vai falar: eu vou fazer isso para você. Tá certo, pode confiar. E na hora H fala: eu não vou fazer mais. Por quê? Porque eu não quero. Mas você deu a sua palavra, você falou que ia fazer. Olha a situação como eu fiquei agora, eu confiei. De repente, uma casa que alguém promete a compra para você, e você está esperando que vai comprar, você já planejou a venda da casa, e alguém chega e fala: não vou mais. Por quê? Porque você me desagradou. De repente, um futuro que alguém planejou para você, você planejou com alguém, a pessoa chega e fala: não quero mais. Você fala: mas eu fiquei sem chão. Sabe aqueles noivo
noiva que são abandonadas na porta da igreja. Imagina o que eles passam. Imagina. Um marido, uma mulher traída. O que passa? Mas eu confiei totalmente. Olha, eu empenhei meus bens em você, eu empenhei minha vida em você. Olha, eu vivi 34 anos, 50 anos, 60 anos, eu vivi 10 anos, eu vivi 2 anos confiando que ia ser assim. Por quê? Porque a sua confiança foi colocada num homem, numa mulher, no ser humano, e não no Deus vivo. Ame as pessoas, tenha comunhão, esteja junto, converse, ajude, auxilie. Deus nos fez para sermos unidos, para estarmos juntos, para sermos dependentes uns dos outros nas nossas necessidades diárias, mas nunca para colocarmos nossa confiança neles, nossa confiança total nessas pessoas. Não. A nossa confiança deve ser em Deus. Deus nunca nos fez para que nós fizéssemos do homem, do mortal, o nosso braço forte. Não. O nosso braço forte, o nosso porto seguro, só pode ser o Senhor. E quando formos fazer alguma coisa, porque confiamos em alguém e percebemos que isso que vamos fazer não está de acordo com a vontade de Deus, nós temos que parar e pensar: eu vou confiar no que essa pessoa está mandando eu fazer, está me levando a fazer, no caminho que ela está me levando, eu vou confiar no que Deus tem para mim, no caminho, a verdade e a vida, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com Deus não há decepção. Com Deus não há engano. Confie no Senhor. Ame as pessoas, mas coloque a tua confiança, a tua dependência no Senhor, o único Deus. O que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Clama a mim, responder-te-ei. Eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela mão de ti, não temas que eu te ajudo. Eu nunca te deixarei. É Deus que nos fala. Não se afaste do Senhor, confiando em um homem, fazendo o homem o seu braço forte. Confie no Senhor e ama teu próximo como a ti mesmo. E ame a mim, o Senhor, acima de todas as coisas, como um único Deus. Amém? Que essa palavra possa te ajudar. E não importa a situação que você está passando, ninguém pode te julgar, porque Deus conhece você e a Ele você prestará conta. E que você possa chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sofri tudo isso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem é o meu Deus, o Senhor, o único Deus, que me fortalece e me conduz em vitórias por glórias em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muita graça e proteção. Muita confiança e dependência do Senhor, o único Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus.